eletrostática, né? O primeiro conteúdo de eletricidade aí do terceiro ano. Então vamos iniciar. Bom, pessoal, à luz da física clássica, a gente tem aí que a parte indivisível da matéria seria o átomo, certo? Então você tem o átomo aí, que tem um núcleo. Dentro desse núcleo você sabe que tem prótons, que possuem carga positiva, e nêutrons que não possuem carga, certo? Fazendo voltas aqui no núcleo desse átomo, você tem aí elétrons que possuem cargas negativas. A eletrostática ela se encarrega justamente do estudo dessas cargas elétricas em repouso. E aí teve um cara que você já conhece chamado Charles Augustin Coulomb, né, que ele conseguiu quantificar essa carga elétrica, certo? E ele chamou essa carga de carga elementar. Essa carga ela vale Ezinho 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Positivo se for um próton, negativo se for um elétron. Então, lembre-se que um corpo que ganha elétrons, ele está carregado negativamente, né? Um corpo que tem mais elétrons, um corpo que tem mais prótons, está carregado positivamente. Pessoal, na natureza a gente tem materiais que têm uma facilidade maior, né, de transportar elétrons, né? E a gente chama esses materiais de condutores, tá? Tipo os fios que vocês veem, né, no carregador do telefone de vocês, e materiais que são chamados isolantes, né, como a borracha, certo? Ou a madeira que tem essa dificuldade. Para a gente poder fazer um corpo ser eletrizado, a gente precisa fazer alguns processos de eletrização, certo? Então, quais são os processos de eletrização? Como é que a gente vai fazer um corpo adquirir carga elétrica? A gente pode fazer isso de três formas: por atrito, por contato ou por indução. Qual a diferença? Bom, no atrito, a gente tem aí, né, quando a gente atrita dois corpos, quando a gente esfrega dois corpos, os corpos ficam com carga de mesmo valor, certo? Mesmo módulo e mesmo sinal também. Perdão, e sinais contrários, né? Sinais contrários. Como assim? Né? Um corpo vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo? Aí tem uma sériezinha chamada série triboelétrica que denota os materiais, a predisposição que os materiais têm, seja para dar elétron ou para receber elétron, tá? Lembrando que se o corpo recebe elétron, ele vai ficar ali carregado negativamente, se ele perde, ele vai ficar carregado positivamente. No processo de eletrização por contato, que ocorre quando a gente encosta os objetos, os corpos, né, depois de eletrizados por contato, vão ficar com carga de mesmo módulo também e mesmo também sinal, certo? Se você está aí num processo de eletrização por contato, você vai ter aí os corpos eletrizados com o mesmo sinal. Na indução ocorre uma separação de cargas. Como assim uma separação de cargas, meus lindos? Veja só, essa separação de carga, ela funciona da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui. Você vai ter um corpo que já vai estar aí com uma certa carga, chamar esse corpo aqui de indutor, no meu exemplo ele é positivo, e eu vou ter um corpo aí eletricamente neutro. Se ele está eletricamente neutro, ele vai ter aí os números de prótons iguais aos números de elétrons, tá? Então nessa situação ele está neutro, eu não tenho o meu indutor. Quando eu aproximo o meu indutor,
O que é que vai ocorrer? Vai ocorrer dentro desse corpo uma separação das cargas. Esse, como é positivo, vai atrair os negativos e repelir os positivos. O que é que eu poderia fazer então? Se eu tirar o indutor, esse corpo induzido vai voltar ao normal, como era antes. Mas eu posso colocar aqui um aterramento, olha a simbologia do aterramento, e fazer com que os elétrons da Terra, nesse meu exemplo, venham para cá. Caso esse corpo fosse negativo, seria o contrário, né? Me permita desenhar aqui. Se ele fosse negativo, o indutor, o induzido atrairia internamente os positivos e repeliria os negativos. E aí essa parte, esses elétrons, eles coariam para a Terra. Esse é o símbolozinho do aterramento. Beleza? Bom, então a gente já sabe como calcular a carga elétrica de um corpo, a gente sabe como funcionam aí os processos de eletrização, certo? Então vamos agora entender uma coisa, né? A gente sabe que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. E aí Coulomb, aquele mesmo lá do início, ele percebeu que tanto essa atração como essa repulsão, ela se dá da mesma forma que acontece com os planetas no universo. E aí ele percebeu isso e comparou com a lei de gravitação universal. Por isso que a equação da força elétrica ela é muito parecida com a da força gravitacional. Então Coulomb disse que a força elétrica é uma constante K, falo já dela, vezes uma carga em módulo, vezes outra carga em módulo, dividido pela distância que a separa ao quadrado. Não esquece esse quadrado, pelo amor de Deus. Professor, eu posso não escrever o módulo? Olha, você até pode, desde que você lembre que você não vai considerar aí cargas negativas. Você vai considerar na conta, tudo positivo. A análise do sinal das cargas vai servir para você saber se essa força é de atração ou de repulsão. Se as cargas forem de mesmo sinal, será uma força de repulsão entre elas. Se forem de sinais contrários, será uma de atração. Esse K é a constante eletrostática do vácuo e tem um valor fixo de 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Bom, veja só, esse K tem essa unidade, esse valor, as cargas são medidas em Coulomb e obviamente a distância é medida em metro. Assim eu tenho a força elétrica como é uma força medida em Newton, tá certo? Bom, uma das coisas interessantes a se falar sobre isso é a questão dos submúltiplos. Perceba a importância de se saber aí notação científica, pessoal. Mas temos também a questão dos submúltiplos, que para Coulomb a gente utiliza muitos, tá? Submúltiplos, tá? Bom, né, de Coulomb, né, da unidade, basicamente para qualquer unidade. A gente usa o milicoulomb também, como a gente usa o mililitro, que é a fração de 1000, né? Logo é 10 a menos 3, 1 vezes 10 a menos 3. A gente utiliza o micro, que é a fração de 1 milhão, né? Então a divisão por 1 milhão, 1 vezes 10 a menos 6. A gente tem o nano, certo? Sim, aquele mesmo prefixo da nanotecnologia. E o pico também, que é a fração aqui de 1 bilhão e aqui a fração de 1 trilhão, tá? Bom, o pico saiu do enquadro aí, né? Deixa eu colocar aqui. Bzinho minúsculo C, pico Coulomb, tá? Bom, perceba então que é necessário estritamente você ter um domínio sobre operações com notação científica. Caso vocês não tenham, começa a fazer alguns exercícios aí, né? Eu vou ver se deixo na plataforma um outro exercício para a gente dar essa trabalhada. Pessoal, veja só, outra situação.
A gente viu que as cargas se repelem ou se atraem de acordo com o sinal. A gente conseguiu quantificar essas cargas, né, com aquela equação do Kiné. E por que essas cargas se repelem ou se atraem? Né? Porque existe uma região de influência dessas cargas chamada de campo elétrico. Esse campo elétrico é uma região de influência. Então, imagina que eu tenho uma carga aqui gerando campo, certo? Essa aqui é a radial do campo gerado por essa carga. E eu coloco aqui uma carguinha que eu vou chamar de Qzinho, chamada carga de prova. Essa carga, ela pode, dependendo dos sinais, como eu falei, ou ser atraída pelo campo ou ser repelida pelo campo com uma certa força elétrica, certo? Para essa carguinha aqui. Então, como é que eu poderia calcular esse campo? Esse campo ele é calculado fazendo a força elétrica de interação entre essas cargas dividido pelo valor da carguinha de prova, para eu poder analisar quantos newtons por coulomb tem, né, nesse campo elétrico aí, certo? Perceba que essa equação ela necessita, né, de que haja essa carguinha de prova para você saber da existência do campo elétrico, tá bom? Então vê só, outra coisa interessante a se saber, pessoal, se, né, a carguinha de prova é positiva, os vetores campo elétrico e força elétrica, são grandezas vetoriais, eles têm mesma direção e sentido, tá? Agora, se a carguinha de prova tiver um sinalzinho negativo, aí a força e o campo continuam com a mesma direção, mas sentidos opostos. Tranquilidade, belezinha, belezura, belezal. Bom, então, pessoal, e se eu não tiver a carguinha de prova, como é que eu vou calcular esse campo? Tá? Eu vou calcular esse campo gerado por uma carga, aquela carga aqui, fixa, certo? Então eu posso calcular esse campo baseado na distância, né? Num determinado ponto aqui P qualquer, tenho aqui a carguinha gerando o campo, e eu posso fazer esse cálculo de campo baseado na distância e no valor dessa carga. Então, para isso, o meu campo gerado por uma carga fixa pode ser calculado fazendo se eu destrinchar lá na fórmula da força elétrica, vai ficar K vezes a carga geradora, que é essa aqui, o Qzão, dividido pela distância ao quadrado, tá? Carga elétrica, obviamente, medida em coulomb. O K é aquela mesma constante que a gente já viu, 9 vezes 10 elevado a 9. E a distância medido em metros. Obviamente, o campo é Newton por Coulomb. Então, é assim que a gente calcula o campo gerado por uma carga pontiforme fixa. Bom, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre as linhas de campo, né? Um campo elétrico, né, ele pode ser gerado por uma carga pontual ou ele pode ser um campo elétrico uniforme, tá? Então, se ele tem aqui imaginando essa carga aqui pontiforme, se ela é positiva, esse campo ele sempre vai ter essa radial de dentro para fora. Mas se eu tenho uma carguinha negativa, esse campo tende a ser um campo de atração, gerado aí de fora para dentro quando eu tenho a carguinha negativa. Por isso que se eu tivesse aqui essas duas cargas, eu teria essa carga com a linha saindo e essa atraindo com a linha entrando, algo mais ou menos dessa forma, tá entendendo? Bom,
Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Para as cargas pontiforme fixa. Mas se eu tenho um campo uniforme na região do espaço, ele é um campo elétrico constante. Imagina que eu tivesse duas placas paralelas, tá? Me perdoe aí o desenho, sou péssimo com desenho. Duas placas paralelas e cada uma com um determinado sinal, uma carga positiva nessa aqui, no exemplo, e uma negativa aqui. Então, como essa carga positiva ela tem uma radiação para fora e essa recebe, eu tenho aqui um campo elétrico uniforme, o mesmo espaçamento das linhas de campo, certo? Então, nesse espaço aí, o campo elétrico ele é constante, tá? Em todos os pontos da região, já que eu tenho aí a mesma direção e o mesmo sentido, obviamente eu vou ter também a mesma intensidade. Bom, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para falar, né? A nossa primeira parte aí de eletrostática. Espero que vocês tenham entendido tudo e até breve. Um cheiro!